Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Liderar. E aqui comigo, gente, eu não sou anfitriã deste podcast, mas estou tendo a honra de conduzir as anfitriãs, que é Lara Furtado. A gente estava aqui, Lara Furtado e Regina, né? Lara Furtado e Kirlene Salgado, sejam muito bem-vindas ao podcast de vocês. Gratidão. Já começa se apresentando. Conta para o público, quem são vocês? Oi, eu sou a Kirlene, mineira, mas moro aqui há 20 anos, casada com capixaba. Tenho 2 filhas adolescentes, Pietra e Melissa. Já trabalhei na indústria, já trabalhei dando aula, então já tenho mais de 25 anos de mercado, de trabalho na área de gestão. E há uns 4 anos atrás eu quis dar uma renovada, falar, vou mudar de área, fazer algo diferente. E foi quando eu conheci a Lara. Ela me apresentou o Instituto IMO, né, que é o Instituto para o Desenvolvimento Humano e Organizacional. Eu me apaixonei com a metodologia, com a forma de trabalho. E eu falei assim, eu vou mergulhar nesse negócio aqui. Gente, eu sabia que você era mineira também. Mineira. Olha isso. Oi. Na minha cabeça era São Paulo, não sei. Não, é porque quando eu conheci o IMO, eu fui para São Paulo fazer a formação. Então, eu fiquei indo a São Paulo várias vezes. E fiz minha formação lá, para essa área de liderança horizontal, que a Lara me apresentou. Então, mas eu sou mineira, só que eu acho que nem tem sotaque mais, né? 20 anos morando aqui, mas às vezes sai um ai, assim, escorrega. Entendi, olha lá, igual a Lara. Ela falou, não, eu sou mineira. Eu falei, agora eu começo a sentir, perceber o sotaque, mas antes não, que bacana. E você, Lara? Me conta um pouquinho sobre você. Então, já adiantando, que eu também sou mineira. Olá. E por que não tem pão de queijo na mesa? Seguindo o Rogério. Então, eu sou mineira. Também vivi até 15 anos atrás em Belo Horizonte. Aí eu passei 12 anos em Campinas, quando eu conheci o IMO. E me mudei pra cá 4 anos atrás, quando conheci a Kirlene. Kirlene, olha isso. Então, as mineiras que vieram se encontrar aqui, né? Olha que interessante. E num lugar bonito, né, gente? Lindo. Também, porque o Espírito Santo é um querido. Nossa, a qualidade de vida aqui é maravilhosa. Pois é, gente. Eu já cheguei com os filhos de adolescente entrando já na faculdade aqui. Sim. E vieram tranquilos? Não, vamos lá. Não, vieram chorando, mas vieram porque é uma mudança na adolescência, é muito difícil os amigos para trás, né? Sim. Mas já se adaptaram também, quer dizer, minha filha acaba de voltar para Belo Horizonte, mas para estudar. Sim. Mas ela gostou muito de morar aqui, né? E eu encontrei natação de águas abertas, esse aqui é o meu lugar. Então isso fez muita diferença na minha vida. Olha que coisa linda. Eu acho que eu comecei a chegar assim, eu também tive uma dificuldade, né? De ir chegando, porque o trabalho estava todo lá ainda para São Paulo, em Belo Horizonte também. E aí quando eu cheguei, eu vivia mais fora daqui do que aqui. Eu me mudei, mas vivia viajando, né? Sim. E agora eu tenho ficado mais sossegada, quantos dias para estar em casa, para poder nadar. Então isso me ajudou a acabar de chegar. Mas agora me conta, quem são vocês dentro do IMO, dentro desse instituto que tem transformado tantas vidas, Kirlene? Bom, a gente trabalha... Bom, a Lara tem quantos anos, Lara? 5 anos, quase 6. 5 anos. Não, 5 anos e meio. 5 anos e meio. Tem 3 anos, quase 4. Né? Então, o IMO, que é esse Instituto para Desenvolvimento Humano e Organizacional, trabalha com a liderança horizontal, que tem como 3 pilares, né? O diálogo, a biografia e o processo. Então, a liderança horizontal, quando a gente trabalha isso, as pessoas às vezes confundem que é chegar nas empresas, desenvolver as pessoas na liderança horizontal, não é deixar de ser vertical. É melhorar a relação entre as pessoas de uma forma mais horizontal. Porque a verticalidade ela é importante, né, para a estrutura da empresa. Mas trabalhar a horizontalidade trabalha melhor o diálogo, melhor a relação entre as pessoas. Porque imagina, cada um tem uma história de vida e cada um vem de uma família, de um bairro, de uma cidade, de um estado, né, diferente para compor aquela empresa, aquela organização. Então imagina que cada uma história daquela se mistura com a própria história da empresa. Sim. E a história da empresa também se mistura com a vida das pessoas. Então essa mistura de biografias através do diálogo pode melhorar os processos, melhorar a organização, crescer todo mundo dentro da empresa, né? Verdade. E quando a gente fala de um instituto, logo vem na minha cabeça assim, Lara, missão e propósito. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão dentro do Instituto? Sim. O IMO foi fundado há 20 anos atrás por um holandês, né, que hoje mora na Alemanha. Então, nós estamos em 11 países. Então, a missão do Instituto é tornar... O Adrian, que é o nosso fundador, tem um lema muito interessante que ele fala muito assim, fazer o bem aonde você está.
né? E como a gente vê dentro das organizações, às vezes as relações estão adoecidas. Ele tem uma outra frase que me conectou muito com o IMO, que ele fala como a gente leva o domingo para segunda-feira, né? Como que a gente leva? Né? Isso é uma coisa que me tocou muito. E o dia que eu ouvi isso, eu falei, eu tô nesse lugar, né? Sim. Que é como a gente leva essa possibilidade do encontro entre as pessoas genuinamente interessadas uns pelos outros. Sim, né? Então, sim. acho que isso está bem nas raízes do que a gente faz. Sim. Então, esse propósito de conexão entre as pessoas, essa proposta de pessoas que cooperam, que colaboram entre si. Né? A gente vive isso dentro da nossa comunidade, nós somos em torno de 60 consultores pelo mundo. Aqui no Brasil nós somos 11, 2 no Espírito Santo Isso que eu ia e 9 em São Paulo. 9 em São Paulo. Né? É isso que eu ia perguntar. Me explica como funciona essa questão de organização mesmo. Vocês são representantes, consultoras? Como funciona essa parte dentro do IMO? Nós somos consultoras e membros desse instituto. Né? Então, o instituto existe como uma personalidade jurídica, vamos dizer assim, na Holanda. Então, nós somos membros desse instituto. E aqui no Brasil, nós somos membros do IMO Brasil. Então, a gente trabalha cooperando um com os outros. A gente forma uma comunidade no Brasil. Sim. Na verdade, nós somos uma comunidade de consultores. Então, não tem... Esqueci a palavra que você usou, representante? Não, você usou... Membro, consultor... nós somos consultores membros, né? A gente não representa o IMO aqui. Nós somos IMOs. Somos IMO e somos IMO onde a gente estiver. Então, se nós estamos no Espírito Santo, é aqui que nós somos IMO. Se a gente estiver na Itália, vai ser lá. E assim. Mas isso é legal porque a gente é independente, a gente tem essa interdependência. Então, a gente faz o trabalho como consultora de forma independente, mas sempre atrelados ou dentro dessa organização. Então, por exemplo, no Brasil fica representado em São Paulo. Então, a cada 3 meses a gente vai em São Paulo, se reúne, troca experiência, conversa. Então, tem programas, por exemplo, do IMO, que ele é do IMO Brasil. Então, por exemplo, um evento chamado IMO Bate-Papo, que acontece a cada 3 meses. Então, a gente promove esse bate-papo online, ao vivo, traz um tema, os consultores participam, ou um consultor é convidado, ou a gente convida alguém de alguma organização junto com o consultor. Então, é uma colaboração entre nós. Então, a gente não temos uma hierarquia, não temos um chefe, um presidente dentro do instituto. Tem o Adrian, né? Que é o fundador. Mas a gente tem essa forma independente. Então, eu posso buscar o cliente de forma muito independente, sem ter que ficar, às vezes, dando satisfação assim, ao IMO Brasil em São Paulo. Mas a gente se reúne a cada 3 meses para a gente estar sempre se fortalecendo, trocando experiências, se conectando, né? Buscando esse processo de conexão. E é interessante que vocês falando sobre uma liderança vertical, sobre algo colaborativo, o próprio IMO, além de pregar, ele exerce essa função também com vocês, né? Porque dando essa liberdade de trabalho, confiando, ele mostra também que ele faz aquilo que prega. É interessante, gostei do... A gente vive, que a gente prega. Exatamente. Gente, me fala mais do IMO. Como é que veio parar de... Eu imagino que vocês já viam dessa parte de liderança. Como que funcionava isso antes do IMO na vida de vocês? O conceito que eu tenho de liderança, e acho que a maioria está atrelado a isso, assim, é sempre, às vezes, misturar o gestor com o líder. Então, quando eu comecei a estudar o IMO e entender e praticar os exercícios, eu fui entendendo mais claramente que havia uma diferença muito grande entre liderança e gestão. Então, eu sempre exerci esse cargo de gestora e atrelava também a liderança. Mas eu percebo que muita gente é líder sem ser gestor. E o que a gente busca no IMO é desenvolver lideranças, não necessariamente em cargos de gestão, mas que quem é gestor também possa trabalhar melhor essa parte de gestão. Sim. Então, quem é gestor está muito preocupado com o quê? Com o resultado, com os gráficos, indicadores, né? E o líder está mais preocupado com o quê? Relacionamento das pessoas, entre as pessoas. Como é que eu conecto as pessoas? Como é que as pessoas podem trabalhar melhor naquele ambiente? Então, o que a gente busca é trazer esse melhor de cada um, independente de ele exercer um cargo de gestor. Então, por exemplo, dentro do IMO, a gente costuma trabalhar como se fosse assim, três patamares, vamos supor. A gente trabalha a operação, então a gente desenvolve o instinto de liderança, a iniciativa, o engajamento, encontrar sentido no que faz para ele trabalhar mais feliz. Né? Então, a gente sobe um pouquinho a hierarquia, tem a média liderança,
que tem ali o supervisor, o gerente, esse grupo também precisa ser trabalhado nesse papel de líder, de buscar o melhor das pessoas que eles estão gerenciando. E tem o topo da pirâmide, né, que é a alta liderança, que precisa favorecer também como é que essas relações vão acontecer. Então, o que a gente vê por aí, por exemplo, no treinamento de liderança, por exemplo, a gente tem que agora implementar a cultura na empresa. Quem vai fazer isso? O líder, média gestão. Aí, daqui a pouco, tem que melhorar a comunicação. Quem vai implementar? A média gestão. Então, sufoca muito essa média gestão. Então, se a gente consegue trabalhar melhor a equipe embaixo, para poder essa média gestão melhorar essas relações, ele trabalha mais como facilitador do que como direcionador de coisas que tem que fazer. Então, a ideia é transformar essa média liderança em facilitadores, líderes mais educadores, líderes que podem ser chamados de líderes coach ou facilitadores. Então, é melhorar essa relação entre os 3 grandes grupos, eu vou chamar assim. Sim. Nesse período de 5 anos no IMO, de 3 anos no IMO, vocês têm alguma história interessante que vocês se lembrem, assim, que possam compartilhar? De crescimento mesmo, de transformação? Você está falando de uma empresa? De uma empresa. Sim, alguns, né? Temos alguns. Bom, eu acho que uma recente, para mim, é uma empresa de São Paulo. E a Kirlene foi trazendo essa coisa, né, dos diversos níveis da organização. Quanto que é importante quando desenvolver cada pessoa da organização como um líder, né? Que a gente fala, líder é cada um, a gente fala isso, dentro da sua gama de atividades, dentro dos seus processos de trabalho, cada um lidera. Sim. E, assim, conscientemente ou não, né? O que a gente propõe é que as pessoas tenham cada vez mais liberdade de propor melhorias do próprio processo, que eles consigam mensurar os próprios processos. Então, eu diria que a base da organização, quando a gente convida, eles vêm com certa facilidade para o processo. Sim. A média liderança, muitas vezes, é para onde é mais difícil, né? Porque ela vive esse lugar de alguém que está dando a direção e de alguém que está ganhando uma autonomia, está se emancipando, né? Então, um exemplo que eu tenho de uma organização em Belo Horizonte, como eu estava dizendo, e foi bem bonito, tem sido bonito o processo, porque a dona da empresa comprou a ideia e falou, eu quero essa empresa mais humanizada, eu quero essas pessoas mais autônomas. Eu vejo às vezes um olhar de medo entre as pessoas, de receio em relação à liderança. Então o desejo dela, e é tão interessante porque às vezes alguns líderes temem isso e resistem de uma certa forma, mas como é importante quando o topo da organização compra a ideia, banca aquilo, né? Vamos dizer, banca no sentido de vamos lá, vamos tentar fazer outra vez e tal. E aí a gente fez todo um trabalho de desenvolver times autogeridos dentro com as organizações. Então a gente trabalhou da pessoal da manutenção, da limpeza, da operação, é uma farmácia de manipulação, né? Da operação, os farmacêuticos e as pessoas que trabalham dentro de câmara fazendo a manipulação, por exemplo. Então, trabalha esse nível, trabalha a média liderança para poder dar conta de emancipar esse time, para cooperar entre si. Então, hoje a gente está num momento em que os times já estão conseguindo dar passos de forma mais autônomas, até da própria interferência que eu, como consultora, né, estava fazendo esse processo. E a média liderança num processo de mentoria mesmo, para manter vivo isso. Entendi. Porque quando a gente sai também, se a média liderança é quem mais sustenta esse processo, né, Kirlene? Então, quando a gente sai da organização ou se afasta um pouco, se a média liderança não está trabalhada e continua se trabalhando nisso, os times morrem, vamos dizer assim, né? Essa autonomia vai se esvaindo, assim. E isso é garantido pelo topo. Não tem outra pessoa para quem dá a direção, quem tem o papel de dar a direção. Né? E a gente vê isso, né? Quando a média liderança sustenta, como é que continua, perpetua, e quando eles não sustentam, não acompanham, vai minguando aos pouquinhos. Isso que eu ia te perguntar também, perguntar para vocês, como que é de forma, como que eu posso dizer, prática mesmo, assim, a atuação de vocês? É com palestras, aplicação de ferramentas? Como funciona esse dia a dia dentro das empresas, vocês enquanto IMO? Tem um cliente que eu atuo aqui no Espírito Santo, que é um restaurante. Então, a empresa quis construir a média liderança que não existia, né? Então, ela selecionou
alguém da cozinha, alguém dos garçons do salão e alguém da logística. Então, são 3 líderes. E aí, pediu para eu desenvolver essa liderança porque ela precisava de ter mais apoio. Então, eu fui propondo encontros semanais, depois quinzenais, para eles irem se desenvolvendo. Então, nesse encontro, você propõe alguns exercícios para eles começarem a refletir sobre como é que é o dia a dia deles, que tipo de problemas que eles têm enfrentado diariamente, que tipo de desafios que eles têm encontrado, e eles mesmos, no diálogo entre eles, vão encontrando a solução. Então, nesse prazo de uma semana, eles voltam para a área, tentam resolver da forma que eles mesmos encontraram a solução. Na outra semana volta, e aí, como foi? Conseguiu? Então, sempre com muito diálogo, mas assim, a ideia é que quando eles trazem a questão e o problema, eles mesmos acham a solução e eles mesmos vão aplicar. Isso que eu acho que é o grande segredo do IMO, assim, porque eu não digo para eles como consultor o que eles têm que fazer. A gente só facilita, vai conduzindo de tal forma que eles vão achando a própria solução. Isso que eu acho que é o maior barato assim, desse processo. Que eles vão descobrindo o caminho, isso vai fortalecendo, eles vão ganhando mais força e cada vez mais vão tendo ideias mais criativas. Tem uma história que eu achei muito bacana, assim, que quando eu fui trabalhar com a equipe de garçons, e aí construindo times autogeridos, né, para que eles mesmos encontrem a solução. Então, eu fui trabalhar, por exemplo, tema indicador. A gente vai levando os temas, né, por exemplo, tanto temas um pouquinho de gestão, quanto que temas que a gente chama de habilidades sociais. Por exemplo, comunicação não violenta, né, um pouco de indicadores, mapeamento de processo, empatia. Então, a gente vai trabalhando os temas assim para trazer um pouco do lado humano e também um pouco de gestão. Então, eu estava trabalhando o tema de indicadores e perguntei assim, o que vocês estão tendo no dia a dia que está atrapalhando a rotina de vocês? Aí, das meninas do caixa falou assim, lá no caixa, vira e mexe, aparece. Uma das meninas do caixa disse assim, olha, tá tendo no caixa problema que chega uma comanda com 3, 4 pedidos de suco e o cliente reclama que só pediu um suco. O que está acontecendo? Aí, eles foram conversando e a gente resolveu, durante uma semana, ela medir no caixa quantas vezes isso acontecia. E ela foi e trouxe na semana seguinte a estatística, né? O indicador que ela foi medindo lá. E aconteceu durante 7 dias, por dia, aproximadamente 5 a 6 vezes. Gente, isso é ruim, porque dá fila, tem que cancelar e não sei o que. Então, o que nós vamos fazer? O que vocês acham que podem fazer? E eles foram conversando entre eles, entendendo sobre as áreas que um atuava, por que lançou 2 vezes? Porque o botão às vezes não acionava, eu apertei mais de uma vez. Porque se o cliente chama um garçom e aí o suco não chega, quando passa outro garçom, o cliente pede de novo. E aí eles não viam que já tinha sido pedido e criavam a repetição. Então eles combinaram entre eles, disse, o senhor já pediu o suco? Já pedi. Então eu vou lá reforçar. Então eles não lançavam um novo pedido, eles começaram a criar a pergunta e o diálogo para evitar. Falei, jóia, então houve um acordo, vamos se respeitar. Mais uma semana para medir. Zerou. Acabou o problema. Então, eles mesmos levantaram o problema, eles mesmos conversaram entre eles para chegar num jeito de resolver e eles provaram que eles conseguem sozinhos. Então, é mais ou menos nesse caminho. Uma direção. A melhor pessoa para aprimorar o processo é quem faz. Verdade. É sempre isso. Porque é quem sabe. Você nunca vai saber que, apertei 2 vezes. Ninguém consegue saber, a não ser quem está fazendo. Verdade. Interessante. Então, como é que a gente vai dizer para ele o que ele tem que fazer? Se é ele que está vivendo aquela situação, ele mesmo tem que achar o caminho. Verdade. E eu entendo assim, que quando a gente fala do IMO, que é um Instituto para o Desenvolvimento, o que é um desenvolvimento? Não é só treinamento, é uma progressão disso. Então, o treinamento faz parte, ler um livro faz parte, visitar um cliente ou um concorrente faz parte do processo de desenvolvimento, que é uma crescente, né? Então, você imagina que ele começa a levar as questões e começa a testar soluções e começa a dar certo ou dar errado, porque aprender com erro também é desenvolver. Aprender com acerto também é desenvolver. Então, esse desenvolvimento é uma crescente. Então, esse processo é para ele se desenvolver ao longo do tempo. Então, não é um workshop que vai, maravilhoso. Tem que ter um processo, um caminho a ser seguido. Eu diria que o que a gente menos faz é dar uma palestra. Né? A gente está sempre conectado com a realidade que a pessoa está vivendo. Acreditando isso, que quem consegue resolver é quem faz. Quem consegue observar as falhas é quem faz. Né? Então, a gente trabalha até nos programas, que a gente tem programas de desenvolvimento de lideranças também. Até nos programas, a base do que a gente faz é
a gente apoiar a tomada de iniciativas das pessoas, cuidar de desenvolver habilidades sociais, porque as organizações são um grande palco da vida social. A gente está num lugar com pessoas que a gente não escolheu, cumprindo um processo que a gente muitas vezes também não escolheu, o chefe determinou o que é, e eu fico aqui cumprindo um processo, né? Então, a gente está nesse lugar em que a gente dialoga pouco. A gente, porque quando nesse exemplo que a Kirlene trouxe, as pessoas vieram, por que deu errado? E é o interesse pelo cliente, não pelo processo do chefe. Verdade. Eu olho para o meu cliente, tá dando fila. O cliente tá ficando reclamando, porque eu tenho 3 sucos de laranja, por exemplo, né? Então, é cumprir. Claro que o líder precisa dar a direção, precisa acompanhar. E a gente tem questões legais, muitas vezes, nas organizações que precisam ser obedecidas, né? As pessoas fazem como elas querem. Mas como eu incluo a visão que as pessoas que fazem têm daquele processo? Porque elas são capazes de corrigir. Que elas estão no caminho, né? Estão na jornada. Exatamente. Então, a gente trabalha muito as habilidades sociais. Então, a gente trabalha essa coisa do diálogo. A gente trabalha a iniciativa, porque se eu aprendi e não sou capaz de transformar a minha prática, eu tenho uma pergunta se eu aprendi. Eu fui informada, eu tive uma noção sobre aquilo. Então, né, a gente entende que eu aprendi, se eu consigo agora transformar a minha vida prática. Então, eu vejo que isso são 2 pilares, assim, no como a gente trabalha. A gente traz teorias que possam apoiar? Sim. Mas que apoiem as descobertas que as pessoas fazem. Que traz a consciência, né? Isso. Então, emerge das dificuldades. A gente ajuda as pessoas a olharem, a gente pode trazer, a gente traz sim as teorias que apoiam essa descoberta, mas qual é a tomada de iniciativa? E a gente também se preocupa muito, né, Kirlene, assim, se aquela iniciativa cabe na mão da pessoa. Não adianta eu falar que eu vou dar um passo gigantesco que a minha perna não alcança. Então tá bom, você tem que chegar a 20 metros para frente, mas você pode andar 20 centímetros. E o primeiro passo é calçar o tênis. Calçar o sapato. Sim. Não é dar o primeiro passo nem 20, mas é calçar o sapato para dar o primeiro passo. E é um passo concreto. Que calçar o sapato é um passo concreto. Né? É uma ação, né? Não é só uma vontade de fazer alguma coisa. Então a gente também estimula. Cabe na mão? Tem o tênis ou o sapato para calçar? Porque também se não tem, então qual é? Então talvez seja comprar o sapato, né? Então as pessoas vão chegando realmente no primeiro passo. E quando ela dá faz o primeiro passo, ponto, calcei o sapato, no exemplo que ela deu, agora eu estou pronta para caminhar. E aí numa próxima vez, e agora a calçada, né? O que eu posso fazer? Gente, olha isso. Então, vocês me falaram aqui de 2 empresas completamente diferentes, um restaurante e uma farmácia de manipulação. Tem alguma área específica que é mais procurada por você, que as pessoas mais procuram, sim, ou é muito amplo mesmo? Não, eu trabalhei em empresa de 400 pessoas, eu trabalhei nesse restaurante em 40 pessoas, a farmácia tem quantas pessoas? 90 pessoas. 90, olha, depende. A gente teve um cliente em São Paulo com 5 mil colaboradores, não foi cliente meu da Kirlene, mas foi cliente do IMO, né? Que trabalham com essa coisa de facilities e de limpezas, assim, 5 mil colaboradores. Olha isso. Então, tem empresas de tamanhos diferentes. Então, tem empresa agronegócio, tem hospitais. Até essa farmácia que eu atendo, a dona tinha uma pergunta. Nossa, nós somos tão regulados. Como que vai funcionar essa questão regulamentatória tão severa que a gente tem de Anvisa, Exército, enfim, lida com coisas assim, né? Como é que a gente vai ligar com o som regulado? Aí ela foi visitar, isso que a Kirlene falou de visita, foi visitar um hospital que a gente tem em Rio Claro, por exemplo. Aí ela entrou, me lembro como se fosse hoje, ela entrou dentro da... Onde faz cirurgia? Me chama? Bloco cirúrgico. Ela entrou dentro do bloco cirúrgico, ouviu os enfermeiros, médicos conversando sobre isso, saiu de lá e falou, se funciona aqui, funciona lá. Que era essa pergunta, né? Agora, não existe empresa não regulada. Sim. Tem uns nichos mais regulados. Vai dentro de um restaurante. Tem uma regulamentação. Total. Toda empresa, no mínimo, bate ponto, tem que recolher impostos, regulado, todo mundo né? Verdade. Mas uma coisa que eu acho que mais me chamou a atenção no Rio, assim, que vou dar um exemplo que a gente está vivendo agora no Brasil, né? E no mundo, né? Essa questão, por exemplo, da NR01, né? Vai vir agora, era para implementar esse ano, vai regularizar ano que vem, mas a NR ela é uma norma regulamentadora brasileira, mas essa situação de doenças,
mentais, né? Depressão, ansiedade, esses riscos psicossociais já vem se falando no mundo inteiro desde 2018. E aí, no Brasil, criou a norma. Então, por exemplo, eu vejo muito se falar da norma, muito se preocupar com a regulamentação e implementação, mas ninguém fala como resolver. Verdade. Então, quando eu vejo a gente trabalhando no IMA, as ferramentas que a gente usa, os exercícios que a gente aplica, a forma como as pessoas dialogam, eu falo, gente, isso é preventivo. Isso, a gente não vai entrar como um processo, um plano de ação de resolver o que tem, mas se as empresas entenderem que a forma como trabalhar o diálogo, a conexão entre as pessoas, melhorar esse processo de conexão entre elas, diminui muito os riscos psicossociais. Porque atrelado a isso tem um outro termo muito em alta agora, que é a segurança psicológica. Como é que você constrói um ambiente de segurança psicológica? Eu vou voltar lá naquela pirâmide, né? Quer dizer, agora então a gente tem que implementar a segurança psicológica nas empresas. Agora a gente tem que implementar a NR01. O que faz? Líder, implementa aí. E ele não sabe nem como fazer. Fica perdido, coitado. Então, quando a gente vai nas empresas, a gente vê os exercícios que a gente aplica e a resposta que a gente tem das pessoas, a gente entende que isso é o como. Então, não é só falar de segurança psicológica, é como você implementa. Então, não é só implementar ou a norma regulamentadora, é o que você vai fazer, como você vai fazer para isso não acontecer de novo. Então, eu faço essa leitura, assim, que o IMO e a forma como a gente trabalha é muito preventivo, porque a gente trabalha o diálogo, a gente trabalha as pessoas poderem trazer um problema e ser debatido em grupo, sem receber críticas, sem fazer piadinha. Isso é implementar a segurança psicológica. Você pode dizer que é curativo, inclusive. É curativo, porque as pessoas vão gerando um grau de confiança naquele grupo, que isso elas vão poder falar e discutir, debater. E quando eu levo um erro, uma situação de erro, e a gente debate, eu também estou desenvolvendo, porque a partir do erro eu aprendi, e todo mundo agora sabe o que fazer para não acontecer de novo. Isso é segurança psicológica, isso é diminuir risco psicossocial. Entendi. E é interessante que parece que as pessoas têm se preocupado mais com esse desenvolvimento humano e organizacional. Tem alguma tendência a mais que vocês conseguem vislumbrar por meio do IMO? Tendência em qual sentido você está dizendo? Desse desenvolvimento mesmo da estrutura organizacional e humana. Porque o que a gente observa é que antigamente as pessoas estavam meio nem aí. Vamos, a vida vai levando, tá tudo certo, mas ultimamente as empresas têm se preocupado mais com essas questões. Eu vejo que a base é a cooperação entre as pessoas. É para mim, né? Não sei. Não, eu também tenho uma resposta também. Vai lá, depois eu complemento. Eu vejo que é promover a cooperação entre as pessoas, principalmente. Ajudar que todo mundo olhe para o mesmo ponto, que é o cliente. Isso é uma outra coisa. De novo, não é cumprir simplesmente manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas aquilo que faz sentido para a gente. Né? Uma coisa que eu aprendi no IMO também muito é que às vezes a gente fica buscando certo, errado e a verdade. E quanto mais a gente ajuda as pessoas a encontrarem o sentido no que elas fazem. Para mim isso é a joia da coroa, assim. O sentido daquilo, então como eu coopero. E outra coisa que eu vejo, que a gente escuta empresas falando muito sobre, tenho dificuldade na relação da Maria e do João. E se a gente às vezes é convidado para ir para algum lugar porque tem dificuldade de relacionamento. Mas na nossa experiência, se a gente olha para o processo, a diferença na relação, ela se dissipa. Porque a Maria e o João não estão aqui para serem amigos. Entendi. Vai ser uma maravilha se eles se encontram. Eu tenho amigos queridos que eu fiz em organizações que eu trabalhei. Mas as pessoas estão aqui porque elas têm uma coisa para fazerem juntas. Se a gente olha, aquilo é comum. Interessante isso, hein? O que eu tenho estudado, né, depois que eu comecei a mergulhar no IMO, assim, o século XX estava muito focado em resultado. Então, era o século focado em maximizar resultado e agregar valor para o acionista. Então, era uma loucura de resultado e gestão. E se olhar, as grandes ferramentas de gestão foram desenvolvidas principalmente na segunda metade do século XX. Então, estava muito forte isso. E uma loucura para trabalhar, né? Trabalha hora extra, trabalha final de semana, uma coisa assim de resultado absurda. E aí você começa a vir novos como workaholics e as pessoas realmente trabalham muito.
nessa virada do século, principalmente pós-pandemia, começou já um movimento para não centrado no resultado, mas centrado no ser humano. Então, o século XX tem essa conotação de foco em resultado, e o século XXI vem com essa pegada de foco no ser humano. Então, o ser humano no centro. Então, se você observar os movimentos dos últimos 10, 20 anos, felicidade na empresa, segurança psicológica, NR01, tudo já está caminhando. Então, eu acho que isso não é uma tendência, isso veio para ficar. Está caminhando para isso. Então, eu acho que é uma tendência. Quando a gente vê um IMO criado há 20 anos atrás, ele já começou a perceber esse movimento, entendendo que não era tão focado em resultado. Já dizia a Bíblia Diniz, né? Foca nas pessoas, que as pessoas trazem o resultado. Cuide das pessoas. E as pessoas vão trazer os resultados. Então, não precisa ficar em cima dessa pressão tão grande, em cima do gráfico, do indicador, da meta. Se a gente cuidar das pessoas, as pessoas, como a gente disse do restaurante, né? Todo mundo ficou preocupado em ajudar a pessoa do caixa, que tinha que diminuir o erro. Todo mundo conversou, dialogou, resolveu o problema. Sim. Precisava do líder, do dono do restaurante ficar ali brigando, reclamando, xingando, ia ser pior, ia ter um processo um problema de opressão. Aí eu trago um risco psicossocial, eu não crio segurança psicológica e eu não tenho um ambiente agradável. Ou seja, as pessoas encontram sentido. Verdade. Quando eu estou ali, eu consigo ajudar a empresa a crescer, eu entendo o meu papel, eu consigo agregar mais, eu consigo dar mais resultado e eu fico feliz também no que eu estou fazendo. Sim. E diminui aquela rotatividade também, né, dos funcionários da empresa, diminuindo inclusive o prejuízo financeiro da empresa. Porque quando a gente trabalha, que a Kerlina está trazendo, a gente trabalha de uma certa forma emancipando os times. E para eles serem emancipados, eles mesmos começam a criar os próprios indicadores. E às vezes é um indicador que, se o líder olhar, se o dono da empresa olhar, fala assim, mas por que ela está contando? Para mim pode não ter sentido nenhum aquela observação de um comportamento, de um padrão recorrente, etc. Mas aquilo é um padrão que, para eu que estou aqui fazendo, no dia a dia, é importante. E aquilo me mantém focado, aquilo me mantém aprimorando o processo. Aquilo nos mantém, né? Me mantém e mantém por quê? Eu vou contar para quem vem antes de mim no processo aqui. Olha aqui, você tá vendo isso aqui? Sim. Isso está acontecendo, porque você clicou 2 vezes, aí saiu o suco de laranja. 3 vezes. E aí, uma das coisas que a gente estimula também, que é essa coisa do diálogo, eu pego o meu problema, vou em outro departamento. Eu não tenho que escalar para o meu chefe. Para o meu chefe, eu preciso de resolver algo com a Kirlene. Eu falo com o meu chefe, para falar com o chefe dela, para falar com ela, a coisa já se perdeu. Não, você vai lá. Então, E isso é curativo, eu vejo para as pessoas. Assim as pessoas encontram sentido. Aí elas querem estar nesse lugar. E elas buscam resultados juntas. Sim. Eu me comprometo com ela, ela se compromete comigo. Isso que a gente observa, isso é uma coisa de vanguarda. Assim. Eu e a Lara, a gente fez um workshop há um tempo atrás sobre divergência geracional. Que é uma questão que a gente está vivendo hoje nas organizações. Né? Tem 5 gerações dentro da mesma empresa. Né? E aí você fica... a geração X ali falando assim, mas na minha época, e a geração mais nova fica falando assim, mas na minha época é melhor, né? Então fica aquela discussão. Então a gente falou assim, Lara, vamos fazer um workshop sobre esse tema, porque eu acho que tem tudo a ver quando a gente fala de diálogo e biografia. Sim, imagina, são biografias de épocas diferentes, necessidades diferentes que precisam conversar. Sim. Né? Então a gente criou esse workshop, foi bem bacana, e a gente foi percebendo exatamente como é que a gente vai construindo sentido quando ele começa a entender o outro. Por que o outro é workaholic e acha que é aquilo que é importante? Porque na época que ele nasceu, tinha um contexto histórico, social, e ele cresceu com aquela cabeça. E ao mesmo tempo, você vai trazendo a cabeça de quem está hoje com 50 anos, por exemplo, geração X, que teoricamente está na hierarquia em cima, e é o líder, é o gestor, ele precisa também entender que essa geração que está chegando agora gosta de propósito, gosta de contar sentido no que faz, então ele quer entender isso. Então não é só trabalhar por trabalhar no salário no final do mês. Sim. Ao mesmo tempo, essa geração entender a anterior, que era uma necessidade de... a geração baby boom no pós-guerra, escassez, então tinha uma coisa de ter, então era diferente. Então quando você começa a mostrar isso, nunca vai diminuir, nunca vai zerar, mas o gap diminui. Porque eles vão se encontrando, vão se percebendo melhor. Então acho que essa palavra assim, perceber para se conectar através do diálogo, acho que eles vão se encontrando. Eu acho que é isso que a gente vai favorecendo com a metodologia, com os exercícios. Sim. E por falar em workshop,
tá vindo aí um evento também, né? O Escutatória. Me conta um pouquinho sobre esse projeto de vocês. Bom, quando eu conheci a Lara sempre tem uma fala do Rubem Alves. Vou deixar falar, ela fala direitinho, eu só pego. Vou deixar a Lara contar essa história. Escutatória, porque tem o Rubem Alves escreveu um texto que chama Escutatória, é um texto longo, mas logo no começo ele fala assim: acho que vou lançar um curso chamado Escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Todos querem aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Isso é o texto, um trecho do texto dele, né? E isso me inspira muito, inspira a gente muito, porque conecta muito com o que a gente faz no IMO, né? Então, o processo do escutar é como é que o outro, como é que eu crio um espaço. A gente às vezes não consegue mais viver o espaço do silêncio, do ouvir o outro. Então, a gente tem técnicas e coisas que a gente trabalha para que você veja que eu te ouvi até o fim, por exemplo. E não falar e falar. E não falar e falar. Assim, como é que a gente faz isso? A gente falar e falar é uma dinâmica que a gente faz que é bem interessante. Eu achei interessante. Aí a Lara fala essa frase do Rubem Alves, né? E uma vez eu falei assim: vamos fazer um curso de escutatória? Ele já deixou... Deixa. Ela achou que levou uns 2 segundos, tipo assim, ela é louca, mas acho que ela falou, vamos. Então vamos lançar no curso de escutatória. E a gente foi criando, né, os exercícios, a gente foi construindo assim. Mas é claro, assim, falar um curso de escutatória fica meio estranho, né? Mas quando eu fui pesquisar, assim, sobre isso, né? Você tem curso de oratória, comunicação assertiva, comunicação não violenta, arte de falar em público, sempre falar e falar. Falei, poxa, agora nós vamos lançar um curso de ouvir, de realmente escutar. Então, quer dizer, quando a gente fala lá de segurança psicológica, NR, risco psicossocial, a escuta ela é importante, né? Como é que eu vou perceber que o meu colaborador, ele tá com alguma dificuldade, se eu não escuto o que ele tá trazendo? Então, são exercícios para poder silenciar um pouco a mente, realmente ouvir o que o outro tá trazendo e... Eu costumo dizer assim, o que está por trás das palavras, né? Porque quando você traz para mim, eu tenho que perceber, tá eufórica, tá um pouco mais ansiosa, tá trazendo um pouco de insegurança, a gente consegue captar isso no sentimento do outro. Então, é exercitar isso para poder você captar que além das palavras que o outro está trazendo, tem um sentimento por trás, né? A gente trabalha muito isso, né? O pensar, o sentir e o querer ou agir, né? Então, eu percebo hoje que as pessoas nas empresas estão muito em agir, às vezes pensa e age, pouco sentem. Entendi. Então é quase uma palavra proibida hoje, né? Sentimento, né? Então, um dos exercícios que a gente traz é sempre isso, entender e buscar perceber o sentimento que está por trás do outro. Então, eu preciso silenciar o falador interno, eu preciso silenciar a minha mente para poder realmente ouvir o que o outro está trazendo. E já tem data? 7 de outubro. 7 já... Estamos chegando para a escutatória. Não podemos bater na mesa. O Rogério chegou a tirar. Vai me matar. Então, 7 de outubro, nós temos o curso Escutatória. Vai prestando atenção. Vai ser uma oficina bem legal, bem movimentada, assim, prática, né? Como a gente costuma fazer. E essa coisa do sentimento, hoje, se eu te pergunto como é que você está se sentindo, as pessoas não sabem mais. Elas falam o que elas estão pensando. Isso é uma coisa bem interessante, né? E desse ouvir como eu integro do outro. Quando a gente está falando de times mais emancipados, pessoas mais cooperativas, se eu sou incapaz de ouvir o outro, como é que eu coopero com o outro? Sabe eu estou só preocupada com o meu. Você precisa me atender, mas como é que eu atendo o outro? Dentro, né? Das necessidades dele. A gente às vezes desconectou do cliente, a gente não ouve mais. Verdade. E qual é como que faz para se inscrever na oficina escutatória? Então, a gente ainda está lançando o link de inscrição, a gente ainda não lançou, então é uma prévia, mas acompanha no nosso Instagram, que a gente vai lançar as informações direitinhas, local e tudo. A gente não tem ainda isso. Sim. Mas isso não é só para empresa, porque até melhora relacionamento com o marido, minha filha. Melhora, com filha, adolescente, então nem se fala. Ai, gente, que delícia. Porque já vou deixar marcado na minha agenda aqui. Pra mãe que tem, né, as mães, esposas ou maridos que querem, né? Porque a arte da escuta não é só nas empresas, tá na relação entre as pessoas, né? No dia a dia, com mãe, filho, irmão, irmãos. Então, isso é a relação
interpessoal, ela independe de estar na empresa ou dentro de casa, então ela é importante. Sim. Então a arte de escutar é aplicada em qualquer ambiente. Verdade. E outra coisa interessante, né, quando a gente tem um programa de desenvolvimento de lideranças e as pessoas, a gente só muda algo fora de nós, se a gente mudou dentro de nós. Se a gente mudou dentro de nós, tá valendo para tudo na nossa vida, né? Então a gente não é uma pessoa cindida, né? De uma coisa no trabalho, outra coisa em casa, que é isso que a Kirlene tá trazendo. E eu vejo isso, a Kirlene já deve ter tido retornos assim também, quando a gente está no processo de times autogeridos, as pessoas falam assim, mudou lá em casa, tá? O jeito... Então, ou quando está no processo de desenvolvimento de líderes, fala assim, nossa, eu mudei com meu marido, mudei com meu filho, porque a gente muda. Sim. E quando a gente muda integralmente. É como um todo, né? É como um todo. A vida vai ajustando. Eu costumo dizer que quando a gente faz os programas do IMO, como se estivesse numa viagem de avião e a comissária de bordo fala assim, olha, em casos de despressurização, máscaras cairão automaticamente na sua cabeça, sobre a sua cabeça. Coloque primeiro em você, para depois colocar na pessoa que está do seu lado. Então, quando você vive essa experiência IMO, é um pouco isso. Primeiro, acontece em você a mudança. Não adianta eu ir lá fazer um curso para aplicar a técnica no outro. A gente vive aquilo e quando eu sinto, experimento, aí eu consigo realmente multiplicar. Transformo em mim, transformo fora de mim. Eu ouvi uma mensagem dessa hoje. Você vai ajudar a criancinha do seu lado? Não, senão vai morrer os dois. É muito interessante, né? Mas e quem se interessou, além da oficina escutatória, que entendeu aqui também, que assistiu um pouquinho, que esteve com a gente nesse momento, fala, eu preciso do IMO na minha empresa. Como que faz contato com vocês? Como que eles podem chegar também e ter esse trabalho, essa consultoria? Pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn ou por meu WhatsApp, vai estar aparecendo aqui para vocês. É só fazer contato, a gente marca um bate-papo, vai entender melhor, né, quais são as necessidades e explorar melhor aí a abrangência do IMO. Isso. E Lara também. Para mim, da mesma forma. Então, tá aí o LinkedIn e o WhatsApp. Eu acho que também a gente pode colocar, pode aparecer aqui, aí aqui debaixo também está aparecendo o site do IMO. Ótimo. Eu acho que isso é legal para ver um pouco do que a gente faz, do que a gente oferece. Sim. Então, vocês já sabem, olha, que é essa cultura diferenciada, que é organizar a sua empresa e trazer essa humanização. Já estou aqui com as duas responsáveis. Agora nós temos uma novidade para contar para o pessoal também. Não tão novidade que eu comecei falando, mas quinzenalmente nossos anfitriãs vão trazer para vocês conteúdos e pessoas aqui que vão ajudar também a mostrar um pouco dessa cultura, o que é essa cultura vertical. Horizontal. Titi é ruim pra isso. Eu sou muito ruim com esquerda. É porque foi bonitinho que você falou assim, vertical, mas fez um movimento horizontal. Eu sou muito ruim com vertical e horizontal e com direita e esquerda. Mas então tá certo. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Eu quero agradecer, foi uma honra conduzir aqui o primeiro episódio do Pode Liderar. Nós temos aqui de frente o IMO Brasil também, que vocês vão trazer muito dessa experiência, né? E da bagagem que vocês trabalham. Muito obrigada, é uma honra ter vocês aqui no estúdio também. E agora, deixa um convite pro pessoal para acompanhar vocês também. Com a palavra, Lara. Bom, pessoal, eu agradeço a você. Foi um prazer estar aqui, Kirlene, a moça das iniciativas, essa Kirlene. E a gente, então, gostaria que se o que a gente falou tocou você de alguma forma, você quer conversar, quer conhecer mais, eu vou ter maior alegria, maior prazer. Acho que é isso. Isso. Kirlene? Agradecer também por estar aqui, Luiz, por ter aberto a casa pra gente. Estamos às ordens. E convidar também as pessoas para assistir o Pode Liderar, porque a gente vai ter convidados bacanas que também vão contar da sua experiência de liderança, casos interessantes, porque as pessoas sempre têm histórias para contar e faz parte dessa biografia, né? Verdade. Então, essas pessoas vão trazer histórias curiosas de sucesso ou às vezes de fracassos que levaram a sucesso. Então, são realmente pessoas muito bacanas. E também para o curso de escutatória, né, Lara, que é diferente. Todo mundo já fez curso de comunicação, então por que não fazer um arte de escuta? E ficou curioso? Entre em contato com a gente tem o maior prazer em atender e conversar mais. Conversar com a gente mesmo, né? Boa mineira aqui. Conversa pra caramba. Que coisa linda. Muito obrigada mais uma vez. E agora o recadinho é pra você que nos acompanhou até agora. Se esse bate-papo aqui
fez sentido para você, ou se você, no meio da nossa conversa, falou assim, nossa, isso tá me lembrando aqui um amigo, uma amiga, ou meu chefe, ou, nossa, eu preciso levar isso aqui para os meus colaboradores. Você já sabe, né? Encaminha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Aqui tem o contato da Kilene e da Lara. Já garante sua vaga. Já fala, quero essas moças dentro do meu negócio para me ajudar a salvar aqui. Então, você já sabe, encaminha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Alerta lá o sininho, a notificação, faz tudo, porque de 15 em 15 dias elas estarão com conteúdos novos. Muito obrigada pela participação de vocês, pela audiência. Muito obrigada, meninas. Rogério, muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua companhia. Meu povo, até daqui a 15 dias. Eu não estarei aqui, mas as meninas sim. Obrigada, Rogério. Obrigada, Rogério. Obrigada, Luana. Viu?